Em Munshinlolan, uma parte de Oz, os habitantes ficam sabendo da morte de uma bruxa má. Finalmente, Galinda, descendo em uma bolha, anuncia à multidão reunida que a bruxa má do oeste está, de fato, morta. Todos parecem satisfeitos. Após celebrarem com uma dança, uma garota questiona Galinda sobre as origens da maldade. Galinda acha que é uma pergunta válida, uma que frequentemente deixa as pessoas perplexas, já que a origem da maldade, se inata ou imposta, permanece incerta. Naquele momento, Galinda reconta a história do caso da mãe da bruxa má com um caixeiro viajante, apesar de seu casamento com o governador de Munshinlolan, Trop. A mãe da bruxa engravidou através desse caso, embora Trop sempre tenha afirmado que a criança era dele. Trop pareceu desanimado ao ver o recém-nascido de pele verde de sua esposa. Enquanto ele instrui as enfermeiras a levarem o bebê, ela começa a gritar desesperadamente, e os pequenos objetos no quarto são subitamente arremessados para cima. Apesar do choque, Trop permanece irredutível em não querer ver sua filha, Elphaba. Enquanto Dulce Bear, sua babá, a guia para fora do quarto, ela promete a Elphaba que cuidará dela. Posteriormente, Dulce Bear escolhe cuidar de Elphaba durante toda a sua infância. Uma tarde, enquanto Elphaba lia, Dulce Bear pediu que ela cuidasse da jovem Nessarose enquanto atendia à convocação do pai delas. Elphaba parece satisfeita com isso e oferece a Nessarose uma flor, antes de perguntar se ela estaria interessada em presenciar algo extraordinário. Compartilhando uma página de seu livro, Elphaba conta a Nessarose a história da chegada do maravilhoso mágico de Oz em um balão e sua subsequente construção da cidade Esmeralda, impulsionada por sua paixão por esmeraldas. Elphaba informa Nessarose que o mágico de Oz tem o poder de realizar os desejos mais profundos das pessoas, caso consigam encontrá-lo. Quase que imediatamente, um grupo de crianças aparece perto da casa e começa a zombar de Elphaba por causa de sua aparência. Ao ouvi-los, Nessarose chora, provocando a fúria de Elphaba. Depois disso, ela levita várias pedras usando suas habilidades e as arremessa em direção às crianças. Naquele momento, Trop surge e encontra Nessarose em lágrimas. Ele acusa Elphaba, sugerindo que ela pode ter feito mal à sua irmã, o que desaponta Glinda. Enquanto ele guia Nessarose de volta para dentro, Dulce Bear consola Elphaba, dizendo que as palavras de Trop foram descabidas, embora Elphaba permaneça visivelmente entristecida. Voltando ao presente, Galinda decide retornar à cidade Esmeralda após espalhar a notícia da morte da bruxa. Antes de sua partida, um aldeão pergunta se o rumor de sua amizade com a bruxa é verdadeiro. De acordo com Galinda, seus caminhos se cruzaram pela primeira vez durante o tempo em que estiveram juntas na Universidade de X. Posteriormente, Galinda reconta seu primeiro encontro com Elphaba, compartilhando a história com o povo da cidade. Anos antes, Elphaba acompanha Trop à Universidade de X para entregar Nessarose, uma nova aluna. Ao ver Elphaba, Galinda, uma nova aluna, parece assustada. Com um toque de humor, Elphaba pergunta se algo está errado com sua aparência, ao que Galinda responde que ela simplesmente parece diferente. Elphaba aponta que nasceu verde, levando Galinda a expressar simpatia por sua condição. Além disso, ela pretende concentrar seus estudos em feitiçaria, oferecendo a Elphaba seus serviços caso ela deseje alguma transformação. Enquanto Sheishen e Pafani se orgulham da bondade de Galinda, Elphaba a vê como um insulto. Ela também acha estranho que Galinda se oferecesse para ajudar uma estranha com uma tarefa além de suas capacidades. Antes que Galinda tenha a chance de responder, Trop empurra Nessarose para dentro e exige que Elphaba pare de atrair atenção indesejada. Posteriormente, ele presenteia Nessarose com os sapatos de prata, que antes pertenciam à sua falecida esposa. Antes de partir para colocar o presente dentro da mala dela, Elphaba expressa sua genuína empolgação pela aventura que sua irmã terá em X. Nessarose diz que sentirá falta dela, enquanto Elphaba retruca que provavelmente estará ocupada demais se divertindo para se lembrar. Logo após, os novos alunos foram instruídos a entrar no terreno da escola. Ao ver Nessarose entrar sozinha, Trop pede a Elphaba que garanta sua chegada em segurança, pois seu bem-estar é primordial. Posteriormente, ela entra na escola e encontra a Presidente X apresentando o Dr. Dilamomod, chefe do Departamento de História, e Madame Morrible, a reitora dos estudos de feitiçaria, aos alunos. Elphaba acredita que Nessarose irá ressentir sua presença devido à sua natureza independente, enquanto Trop exige obediência. Assim que seu discurso encorajador termina, repleto de altas expectativas para os alunos, ela instrui a diretora Codledley a guiá-los na busca por seus dormitórios e alocações de quartos. Enquanto todos aplaudem os professores, a chegada de Madame Morrible parece inspirar mais admiração. Enquanto Madame Morrible deixa o auditório, Galinda se aproxima dela, imitando as ações da senhorita Codledley. Posteriormente, ela expressa seu desejo de se inscrever no seminário de feitiçaria da Madame Morrible, embora a professora indique que novos alunos só são admitidos no meio do semestre em circunstâncias excepcionais.
Enquanto isso, a senhorita Codledley avista Nessarose e percebe que ela é a filha do governador. Galinda tenta apresentar seu caso, mas Madame Morrible a ignora e se retira. Enquanto ela descreve a expectativa de Nessarose em aproveitar a escola, a aparição repentina de Elphaba assusta a senhorita Codledley. Nessarose questiona a presença contínua de Elphaba, e Elphaba responde que seu pai a instruiu a cuidar do estabelecimento adequado de sua irmã. Enquanto a senhorita Codledley ofereceu sua ajuda, Nessarose recusou qualquer auxílio. Ignorando seus apelos, a senhorita Codledley leva Nessarose embora, provocando a fúria de Elphaba, que libera sua magia, arremessando objetos telecineticamente até que sua irmã seja devolvida. Enquanto todos estão chocados, Nessarose parece envergonhada e rapidamente se afasta em sua cadeira de rodas. A decepção de Elphaba por ter arruinado o primeiro dia de sua irmã é interrompida por Madame Morrible, que assume a responsabilidade, explicando que foi uma lição para esperar o inesperado. Tendo testemunhado as ações de Elphaba em primeira mão e ficado profundamente impressionada, ela agora deseja tomá-la como sua única aluna. Quando Galinda procura Madame Morrible para perguntar sobre a situação da colega de quarto de Elphaba, a professora acredita erroneamente que Galinda está se oferecendo para dividir o quarto com Elphaba. Posteriormente, Madame Morrible sugere que Elphaba divida um quarto com Galinda, uma proposta que visivelmente a surpreende. Antes de qualquer pronunciamento, ela se retira, chamando Elphaba para acompanhá-la. Galinda fica com ciúmes ao ouvir Madame Morrible expressar seu desejo de que Elphaba seja sua única aluna. Madame Morrible discutirá o assunto com Trop para garantir o consentimento dele para a permanência dela. Elphaba expressa sua gratidão a Madame Morrible pelo seu apoio, ao mesmo tempo em que admite incerteza sobre permanecer, devido à possível desaprovação de seu pai. Ela pergunta sobre as habilidades mágicas de Elphaba e sua origem. Elphaba afirma não saber se isso se qualifica como um talento, dada a sua incapacidade de controlá-lo. Madame Morrible propõe que, com controle mágico suficiente, Elphaba poderia conhecer o mágico e se tornar sua Grandvizir. Ela declara, emocionada, que busca alguém do calibre de Elphaba há anos e que informará o mágico. Eventualmente, Elphaba retorna ao seu quarto e descobre que Galinda ocupou quase todo o espaço. Elphaba protesta a injustiça, enquanto Glinda revela sua expectativa de ser designada a uma suíte particular. Ela finalmente direciona Elphaba para sua área modesta e expressa a esperança de que sua colega de quarto fale bem dela para Madame Morrible. Galinda contesta a acusação de Elphaba contra Madame Morrible. Depois, ela questiona a capacidade de Elphaba, mas permanece em silêncio. Com a perturbação contínua de Elphaba, ela finalmente explode e grita que não tem ideia. A janela se estilhaça, deixando Galinda completamente atonita. Não obstante, as duas garotas parecem incompatíveis, dedicando-se a atividades distintas. No dia seguinte, as meninas assistem à aula do Dr. Dilamomod junto com outros alunos. Durante toda a aula, Dilamomod repetidamente chama Galinda de Glinda, para grande irritação dela. Elphaba salta em defesa de Dilamomod, apontando que, embora ele tenha dificuldade com o nome dela, ele é diferente dos demais. Posteriormente, ele discute sua posição singular como o único professor de animais da escola, uma consequência da rejeição generalizada aos animais. Ele explica ainda que animais e humanos coexistiram pacificamente, antes que os animais fossem injustamente culpados por uma seca devastadora que afligiu o reino. No meio da aula, ele virou a lousa e descobriu uma mensagem ofensiva que denegria animais. Dilamomod parece tanto irritado quanto desanimado com isso, e quando exige saber o autor, nenhum dos alunos responde. Depois de mandar que eles fossem embora, ele desajeitadamente derruba objetos de sua mesa. Enquanto os outros alunos se retiram, Elphaba fica para trás para ajudar Dilamomod a recolher os itens. Ele disse a ela que ela não era obrigada a fazer isso, mas ela permaneceu insistente. Mais tarde, na sala de aula da Madame Morrible, a incapacidade de Elphaba de levitar uma moeda a deixa profundamente frustrada. Madame Morrible garante a ela que dominar suas habilidades exigirá paciência. Depois, ela pergunta sobre o incidente na aula de Dilamomod, ao que Elphaba responde que tal ato foi repreensível. A raiva crescente dela ativa suas habilidades, impressionando Madame Morrible, que a incentiva a continuar aprimorando seu controle. Ela observa ainda que, com progresso suficiente, poderá apresentar Elphaba ao mágico pessoalmente. Ao sair da sala de aula, Elphaba notou Dilamomod deixando a escola e o seguiu discretamente. Ao chegar em casa, Dilamomod discute os recentes desaparecimentos de seus companheiros animais. De repente, Elphaba vocaliza, alertando os animais sobre a presença de um intruso. Ele observa ainda a tendência preocupante de humanos silenciarem animais, alguns dos quais já perderam a capacidade de vocalização. Depois que todos os outros foram embora, Dilamomod percebe Elphaba e a convida para entrar. Então,
Ela revela que ouviu a conversa deles e questiona a possibilidade de isso acontecer. Dilamomoda insiste que isso já está acontecendo, o que entristece Elphaba. Então, ela aponta a necessidade de informar o mágico, mas Dilamomoda adverte para não revelar suas descobertas anteriores a ninguém. Ao deixar a casa dele, Elphaba encontra o príncipe Fiero, que está cavalgando a cavalo na floresta. Visivelmente surpreso com o tom de pele dela, ele a observa partir e, em seguida, oferece-lhe uma carona, notando que os destinos deles são semelhantes. No entanto, Elphaba rejeita categoricamente sua proposta, retornando à escola. Os alunos da escola recebem a notícia pela manhã de que Fiero se juntará a eles como um novo aluno transferido. Assim que a vê, ele parece completamente apaixonado, e ela se oferece para mostrar o campus para ele. Dentro da biblioteca, Fiero vê Elphaba e a cena, mas ela não o reconhece. Posteriormente, Fiero pergunta sobre as atividades recreativas dos estudantes, apenas para Galinda responder que X não oferece tais distrações. Fiero sugere visitar o salão de festas Ostek, mas Galinda o informa que alunos estão proibidos de entrar. Enquanto conversam, um garoto próximo, Bock, tropeça, e Fiero o ajuda a se levantar. Bock então afirmou ter ouvido a conversa deles, acrescentando que X proíbe alunos de irem à cidade após o anoitecer. Posteriormente, Bock informa Galinda de seu desejo de dançar com ela na festa. Fiero, aparentemente despreocupado, ignora os ensinamentos da escola e convida os alunos para uma festa no salão de festas Ostek naquela noite. Bock nutre sentimentos não correspondidos por Galinda, cujo afeto reside em Fiero. Em vez de confessar seus sentimentos por outro, Galinda redireciona a atenção de Bock, insistindo para que ele convide Nessarose para o baile. Ao ouvi-la dizer que o consideraria um herói se ele fizesse isso, Bock jurou que faria qualquer coisa por ela. Naquele momento, Bock se aproxima de Nessarose para convidá-la para dançar, e ela parece encantada. Logo depois, Nessarose encontra Elphaba e a informa que planeja comparecer ao baile mais tarde naquela noite. Ela também observa que Galinda facilitou para que ela conseguisse um encontro, já que Bock revelou que foi ela quem o persuadiu a convidá-la para sair. Enquanto isso, Sheshen e Pafani ajudam Galinda a escolher um vestido para a festa, na esperança de que ela conquiste Fiero. Observando o salão, Pafani nota um chapéu preto e pontudo e pergunta sobre ele para Galinda. Segundo ela, foi a avó quem fez, mas ela jamais seria vista morta usando isso. Ela alega que o teria presenteado, mas sua animosidade não chega a tanto. Assim que Elphaba entra na sala, as amigas de Galinda se retiram. Pafani e Sheshen aconselham que seja dado a Elphaba, mas Galinda se opõe. Elphaba expressa sua gratidão a Galinda pela ajuda em conseguir um acompanhante para Nessarose na festa. Galinda minimiza a importância, e então convida Elphaba para a festa. Elphaba parece atonita, mas Galinda insiste que seria ilógico que ela fosse a única aluna ausente. Depois, ela entrega a Elphaba o chapéu pontudo, comentando como ele a favorece. Um pouco mais tarde, ela visita Madame Morrible buscando uma graça. Depois disso, ele informa Nessarose que precisa confessar algo. Ele elogia sua beleza, e Nessarose parece radiante enquanto canta sobre o quanto ambos merecem um ao outro. Como Galinda parece feliz com o outro, Bock se abstém de confessar a Nessarose sua falta de sentimentos recíprocos. Logo depois, Madame Morrible aparece na celebração para presentear Galinda com uma varinha de treino. Galinda fica surpresa, expressando gratidão a Madame Morrible por acreditar em seu potencial e por aceitá-la como aluna. Morrible admite não ter fé em Galinda, revelando que Elphaba a persuadiu a aceitar sua colega de quarto como aluna. Ela explica ainda que Galinda deve sua gratidão a Elphaba, que mal chegou à festa. Naquele momento, Elphaba entrou, exibindo o chapéu pontudo, atraindo olhares curiosos de todos. Enquanto os alunos zombam de sua dança desajeitada, Galinda, percebendo seu sofrimento, se junta a ela. Ao voltarem para casa, eles contaram sobre o ótimo momento que tiveram na festa. Inicialmente, Elphaba permanece em silêncio, mas depois revela a antipatia de seu pai, convencida de que ele tem razão em se sentir assim. Agora que elas parecem estar à vontade uma com a outra, Galinda propõe um pacto de compartilhamento de segredos. Galinda pergunta sobre o que ela quis dizer, e Elphaba revela que, após seu nascimento com a pele verde, Trop tentou impedir que algo semelhante acontecesse durante a concepção de Nessarose. Galinda parece entristecida com essa revelação, afirmando que as ações de Milflover, e não as de Elphaba, foram as culpadas. Trop forçou sua esposa grávida a ingerir flor de leite, provocando um parto prematuro que, em última análise, causou sua morte e a deficiência resultante de Nessarose. Na manhã seguinte, quando os alunos chegam aos poucos para a aula de Dilamomod, Elphaba oferece a ele um punhado de flores de papoula, mas ele apenas a instrui secamente a sentar-se. Assim que os alunos se sentam, Dilamomod anuncia sua partida de X, explicando que animais agora estão proibidos de ensinar. Enquanto é retirado à força, Dilamomod informa aos alunos que eles não receberam a verdade completa. Assim que ele se vai, Elphaba desafia os alunos, perguntando se eles pretendem permanecer passivos, mas Codledle a manda voltar para o seu lugar também.
Posteriormente, ela observa que o novo professor deles, Nikidik, criou uma apresentação especificamente para eles. Nikidik entra rapidamente na sala de aula e apresenta um filhote de leão enjaulado aos alunos. Ele continua explicando que a jaula representa uma invenção inovadora projetada para impedir que animais adquiram a fala. Elphaba está preocupada com a aparência assustada do filhote na jaula, mas Nikidik ignora, dizendo que não é nada demais. Elphaba expressa sua decepção e insta Galinda e Fiero a agirem. Fiero se pergunta em voz alta que ação eles poderiam tomar, mas Elphaba, em um acesso de raiva, golpeia as flores de papoula na mesa, insistindo que eles devem agir. Inesperadamente, as papoulas começaram a girar, e enquanto a poeira engolia o cômodo, todos sucumbiram ao sono, exceto Elphaba e Fiero. Ele arrasta o filhote para longe, declarando a Elphaba que eles precisam encontrar um refúgio seguro antes que ela possa sequer falar. Depois que os alunos foram embora, Madame Morrible entra na sala de aula e os encontra todos dormindo. Percebendo o envolvimento de Elphaba, ela sorri antes de ir para seu escritório para redigir uma carta para o Mágico de Oz. Eventualmente, ele perguntou por que ele era o único imune aos poderes dela. Em vez de responder, Elphaba nota um arranhão e o ajuda a limpar o sangue. É então revelado que ela nutre sentimentos por ele, e ele corresponde a esses sentimentos. Fiero rapidamente propõe mudar o filhote para um local mais seguro, e Elphaba concorda. Elphaba parece estar de coração partido enquanto ele parte, percebendo que a conexão entre eles pode estar perdida para sempre, apesar dos sentimentos dela. No dia seguinte, Elphaba é convocada pelo Mágico de Oz, que solicita sua presença na Cidade Esmeralda. Elphaba se sente despreparada, mas Madame Morrible prevê confiantemente o seu sucesso. Eventualmente, o trem da Cidade Esmeralda chegou, pronto para transportar Elphaba ao Mágico. Antes de sua partida, Galinda visita Elphaba para uma despedida. Elphaba pergunta sobre Fiero, e Galinda responde que ele tem se comportado de forma estranha desde a expulsão de Dilamomod. Enquanto ela ponderava a profundidade do afeto de Fiero por Dilamomod, ele pareceu se despedir de Elphaba. Ele então reflete que tem pensado consideravelmente no dia em que ajudaram o filhote. Elphaba admite ter ponderado sobre o assunto também, levando Galinda a refletir sobre a conexão delas antes de expressar sua saudade de Dilamomod e o desejo de defendê-lo. Naquele momento, ela reúne todos os alunos e declara sua intenção de adotar o nome Glinda como uma homenagem a Dilamomod. Eventualmente, Elphaba embarca no trem com destino à Cidade Esmeralda, convidando Galinda para acompanhá-la antes da partida. Galinda duvida que tenha sido convidada, já que Elphaba recebeu apenas um convite, mas sua amiga a encoraja a não se preocupar. Depois disso, eles viajam em grupo para a Cidade Esmeralda. Ao chegarem, a beleza de tirar o fôlego da cidade os enche de admiração. Adicionalmente, eles assistem a uma apresentação teatral centrada no Mágico de Oz, que narra sua jornada para cumprir a profecia que o designou como o único indivíduo capaz de decifrar o Grimerie, um livro de feitiços. Eventualmente, um sentinela símio do mago os leva para dentro de seu castelo. Ao entrar, um robô colossal exige suas identidades. Elphaba, visivelmente assustada, quase foge, mas Galinda a impede. Assim que ela menciona o nome, o mago surge para se apresentar. Ele parece contente em ver Elphaba, mas admite que não estava esperando por Galinda. Ela acrescenta posteriormente que é amiga de Elphaba e que ambas aguardavam ansiosamente encontrá-lo. Logo depois, o mágico revela seus planos para uma metrópole futurista chamada Oz do Amanhã. Depois, ele presenteia Elphaba com uma estatueta modelada à sua imagem, que ela recebe com gratidão. Fitando o objeto esmeralda, ela confirma sua cor, levando o mago a perguntar se essa é a mudança que ela deseja. Após alguma consideração, Elphaba expressou sua preferência para que ele ajudasse os animais em extinção. O mago aprova o pedido dela, acrescentando que esperava que ela defendesse os animais, pois ele acredita em segundas chances para todos. Naquele momento, Xteri, chefe dos guardas macacos do mago, puxa o tecido que encobre o grimório. Logo depois, Madame Morrible aparece no castelo, explicando que não perderia a ocasião especial de Elphaba por nada. Elphaba e Galinda, atonitas com a visão, se aproximam. Madame Morrible garante a Elphaba que ela não precisa ter pressa para lê-lo, mas Elphaba insiste em tentar. Para o espanto de todos, o Grimerie se destrancou quando Elphaba se aproximou, deixando Madame Morrible e o mágico completamente atonitos. O mágico então pergunta a Madame Morrible sobre o feitiço inicial que ela deseja que Elphaba tente. De repente, a escrita do Grimório se iluminou, levando Madame Morrible a assegurar a Elphaba que sua incapacidade de decifrá-lo não tinha importância, já que o livro estava escrito em uma língua antiga e esquecida de encantamentos. Na aula, Madame Morrible tem ensinado levitação, e o mágico desvia a atenção de Elphaba para o amor de Xteri por observação de pássaros. Antes que pudesse falar, Elphaba começou a ler as palavras com facilidade, deixando Madame Morrible completamente atonita. Assim que a invocação é lida, Xteri se debate em agonia. Elphaba está preocupada com o que está acontecendo, mas Madame Morrible garante a ela que é apenas uma fase de transição.
De repente, Chisteri abre suas asas dolorosamente e voa até o teto. Madame Morrible afirma que feitiços do Grimmerie são irreversíveis. Vendo Chisteri desabar, uma Elphaba horrorizada implora a Madame Morrible que desfaça seu feitiço. Elphaba cambaleia com a notícia, mas ao entrar no corredor, ela se depara com a visão de macacos alados tentando voar desajeitadamente. Embora Elphaba esteja horrorizada com suas ações, Madame Morrible parece satisfeita, comentando que os macacos voadores serão espiões eficazes. Visivelmente atordoada, Elphaba se vira para sair, e o mágico rapidamente explica que Madame Morrible pretendia transmitir que os macacos serviriam como batedores, ajudando-os a detectar comportamentos animais incomuns por todo o reino. Inicialmente, Elphaba não consegue compreender seus motivos, mas depois descobre que o mágico orquestrou a crescente animosidade em relação aos animais. Segundo o mágico, unir a população contra um inimigo comum é um método comprovado para preservar a tranquilidade, enquanto Madame Morrible acrescenta que o plano dele será, em última análise, vantajoso para Elphaba. Indagando por que os outros não haviam se tornado espiões, ela apresentou o Grimório ao mago, solicitando que ele o lesse. No entanto, ele não tem a capacidade de fazê-lo, revelando a Elphaba sua impotência e o engano que perpetrou contra os cidadãos de Oz. Apesar de ferida, Madame Morrible a incentiva a considerar seu futuro. Galinda insiste para que Elphaba preste atenção às suas palavras, e o mágico vislumbra um futuro onde todos possam residir na cidade Esmeralda em harmonia. Enquanto Galinda parece satisfeita, Elphaba se recusa a colaborar em mais enganos ao público e em prejudicar os animais. Se Galinda espera salvar seu futuro, declara Madame Morrible ao sair furiosa do castelo, ela deve trazer Elphaba de volta. Esperando encontrar Elphaba, Galinda se apressa em partir, enquanto Madame Morrible instrui os macacos voadores a impedi-la de escapar da cidade, caso desejem se reunir com suas famílias. O mago também ordena que seus guardas localizem um fugitivo escondido na cidade. No fim das contas, os macacos localizam Elphaba. No entanto, assim que ela tenta escapar, Galinda aparece e insiste que ela volte para cumprir as exigências do mágico. Como Elphaba ignora seus conselhos, ela foge e embarca em um balão de ar quente. Galinda entra em seguida, mas guardas que invadem o cômodo forçam Elphaba a mover o balão apressadamente do castelo, onde ele acaba sendo danificado. Após a fuga, sãs e salvas, Galinda insiste para que Elphaba se recomponha e preste atenção nas palavras de Madame Morrible e do mágico na sala ao lado. Elphaba declara que nunca participará disso, acrescentando que não está surpresa que Galinda se alinhe a eles, movida unicamente por sua ambição insaciável. Apesar das negativas de Galinda, a discussão delas é interrompida pelo anúncio de Madame Morrible para toda a cidade, alertando a todos sobre a suposta maldade de Elphaba. A decepção de Elphaba é evidente quando Madame Morrible conclui o anúncio, rotulando-a como uma bruxa má. Ela ainda alega que a pele verdejante de Elphaba reflete sua alma corrompida e a acusa pela deformação dos macacos. Então Galinda pega em suas mãos, sugerindo que ela volte para se desculpar. Além disso, ela expressa o cansaço de seguir as expectativas dos outros, desejando confiar em seu próprio julgamento. Ela afirma que Elphaba ainda poderia possuir tudo com o mágico, mas expressa desinteresse. Ao alcançar o topo do edifício, ela percebe que os guardas continuam sua busca. Portanto, ela recupera o Grimório e lança um feitiço, esperando que asas brotem. Uma vassoura de repente é arremessada em direção a Elphaba, e ela parece atordoada. Então, Galinda adverte, sugerindo que ela pode estar superestimando seu poder. Assim que Elphaba o tem em suas mãos, ela insiste para que Galinda se junte a ela, sugerindo que elas poderiam realizar grandes feitos como uma equipe. Vendo Elphaba tremer, Galinda rapidamente coloca um chale escuro em volta dela. Depois disso, Galinda expressa sua esperança de que Elphaba encontre felicidade em sua decisão de fugir da cidade Esmeralda. Elphaba ecoa esse sentimento e, enquanto guardas invadem a câmara, elas fogem juntas. Para escapar da captura, ela salta de uma janela e despenca em direção ao chão. Infelizmente, os guardas prendem Galinda e, apesar dos apelos de Elphaba para que a libertem, eles a ignoram. Uma onda de traumas de infância a invade, e ela imagina ver seu eu mais jovem refletido em um espelho. Quando ela tenta pegar o espelho, a vassoura inesperadamente se ativa, permitindo que Elphaba voe de volta para o castelo em uma tentativa de resgatar Galinda. Embora os guardas continuem a segurá-la, ela escapa momentos antes do ataque dos macacos. Simultaneamente, enquanto Nessarose está de visita, Trop sofre um ataque cardíaco ao ouvir o anúncio de Madame Morrible. Enquanto isso, Madame Morrible ordena que os guardas libertem Galinda, abraçando-a assim que eles obedecem. Fiero parte da escola a cavalo. Momentos depois, Elphaba reaparece no céu, proclamando sua invencibilidade por toda Oz. Ao falar, ela mergulha a cidade na escuridão, e o mágico visivelmente empalidece. A história de Elphaba revela que ela não é a vilã que todos pensam. Madame Morrible e o Mágico de Oz são os antagonistas nesta narrativa, buscando a ajuda de Elphaba para maltratar os animais de Oz. Como Elphaba se recusou a cooperar, ela recorreu a roubar o Grimoire e fugir do reino. Você acha que Elphaba estava certa em rejeitar Oz?
Você acha que Galinda era mais motivada pelo desejo de impressionar Madame Morrible do que de ser uma boa amiga?